nos ensinar. Que nessa manhã o Senhor venha nos abençoar. Que nessa manhã o Senhor venha manifestar a tua glória e o teu poder neste lugar. Abençoando, Deus, toda a tua igreja. Abençoando, Deus, cada lar. Faz maravilhas, ó Deus. Abençoa, Deus, cada família aqui representada, cada vida. Pai, opera de uma maneira toda especial, de uma maneira grandiosa, e entra Jesus em cada lar e abençoa toda a família, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que, meu Deus, cada casa aqui representada, cada família aqui, Pai, seja agora visitada pelo Senhor, e que nessa manhã, pela tua palavra, o Senhor venha nos ensinar. O Senhor nos mostra a tua bondade, a tua grandeza. Abençoa, Jesus. Faz coisas grandes, ó Pai. Opera, Deus, os teus grandes feitos, Deus, na vida do teu povo, na vida da tua igreja, Senhor. Oh, Jesus, entra na nossa casa, entra no nosso coração e transforma, e traz a verdadeira vida, que é uma fé viva no Senhor. Oh, glórias a ti, Senhor. Manifesta-te, ó Deus, com o teu poder e com a tua graça, Pai. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga assim: Senhor Jesus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Jesus. E é isso. Vamos à palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Aqui é uma palavra que ela serve para nos ajudar, como nós devemos nos portar dentro da nossa casa, dentro com a nossa família, e orarmos também para que eles venham viver isso aqui, que eles venham se converter, porque nós não estamos orando apenas para a pessoa vir para a igreja, porque tem muita gente que está dentro da igreja, mas não está levando nada a sério, para a pessoa vir para a palavra, para a pessoa se converter, para ser salvo. E a salvação não está dentro de uma igreja A ou B. A salvação está na palavra de Deus. A igreja é como, vamos dizer assim, o templo, ele é como um prédio de uma escola. Se a pessoa entrar todo dia dentro daquele prédio, mas não estudar, não dedicar-se aos estudos, não vai adiantar nada, ela vai sair lá do mesmo jeito. O prédio em si não vai mudar. Agora, se ela entrar ali todos os dias, se dedicar ao que foi ensinado, ela vai aprender, vai se formar e vai ser grande. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos para quê? Para adorar a Deus, para prestar louvor a Deus, adoração, cultuar a Deus, mas para aprender da palavra de Deus, que é o aprendizado que vai nos levar a ter o conhecimento. E é o conhecimento que vai nos levar a ter a vitória de Deus na nossa vida. E Paulo, falando aqui com Timóteo é um pregador, um jovem pregador. Paulo está dando conselhos para ele. E você também tem que ser um pregador da sua casa, da sua família. Talvez você não tenha um chamado para ser um pregador de um altar de igreja, mas tem o seu chamado para pregar para as pessoas, principalmente para a sua casa, a sua família. E esses são os mais difíceis. São os mais difíceis, porque eles vão estar olhando só, eles não vão olhar só o que você diz, mas eles vão olhar também como você se porta, como você se comporta. É aí que nós devemos aprender. Bom, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Paulo diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem tu tens aprendido. Isso aqui é uma coisa interessante. No dia que nós aprendemos que Jesus era a salvação, no dia que nós aprendemos alguma coisa da palavra de Deus, foi porque o Espírito Santo nos abriu o entendimento. Antes a gente vivia naquilo que nós aprendemos por tradições, às vezes com nossos pais, dependendo da região, com as pessoas com quem você convivia. Cada região, eu vou falar de Brasil, o nosso país é um país grande,
Então cada região tem uma cultura, e você aprendeu. Você entendia que as coisas eram daquela maneira. Mas um dia Deus, o Espírito Santo, abriu o entendimento através de uma pregação. Tem gente que foi através de um louvor, tem outros que foi através de um amigo pregando para ele, outros foi lendo a Bíblia. A pessoa, o Espírito Santo abriu aquele entendimento e fez a pessoa entender que Deus existia, entender que a salvação estava em Cristo, fez ela entender algo da palavra de Deus. Então ela foi ensinada. Naquilo que ela aprendeu, ela deve permanecer naquele ensinamento, permanecer no sentido de não sair dele, mas cada dia procurar progredir também, não é ficar só naquilo ali, a gente temos que progredir a cada dia estudando a palavra de Deus. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo: aquilo que você aprendeu, permaneça, não saia. Quer dizer, não mude, porque às vezes tem pessoas com outro ensinamento, com outro pensamento, querendo trazer um modismo. Não, aquilo que você aprendeu do Evangelho, está dentro do Evangelho, que você aprendeu na palavra, você aprendeu de Deus. Então naquilo permaneça. Aí ele continua dizendo assim para ele: aprendeste que fostes inteiramente sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as Escrituras, as Sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Isso aqui é o que me chama mais a atenção. Paulo diz assim: desde a tua meninice, tu sabes as Sagradas Escrituras. Isso aqui é uma coisa interessante, porque é como os judeus, eles fazem, eles educam os seus filhos desde cedo pelas Escrituras. Então, quando Paulo diz assim, desde a meninice, que com certeza Timóteo foi criado sendo ensinado as Escrituras. Quer dizer, até Paulo chega um momento que ele fala da avó de Timóteo, da mãe, que eram mulheres de fé. Então, desde cedo, elas conseguiram ensinar a Timóteo as Escrituras. E é o que nós devemos, é isso que eu estou falando, é o que nós precisamos, é cada dia aprender das Escrituras, é estar lendo a Bíblia, é estar procurando tudo que tem aqui, porque aqui é sagrado, que é de Deus. Nós não precisamos de pensamento, de pensadores, poetas, de pessoas cheias de palavras bonitas. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos conhecer as Escrituras. Por que nós precisamos? Porque ele diz assim: tu porém e que desde a tua meninice sabes as Sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio. Então as Escrituras, a importância de você ler a Bíblia, a importância de você estudar, a Bíblia, de você guardar as Escrituras dentro de você, o ensinamento dela, é que ela pode te fazer sábio. Não quer dizer que faz, ela pode. É isso, pastor, quer dizer que faz. Ele disse: ela pode te fazer sábio, porque tudo depende de quem está recebendo. O pessoal pode ler a Bíblia e se tornar um tolo, começar a criar coisas boas, ele pode criar uma doutrina falsa, interpretar um versículo falso. Mas se ele estiver olhando para a palavra de Deus, tem gente que é religioso, adora até ídolo e gosta de ler a Bíblia, mas ele lê por ler. Ele não procura entender, não procura compreender, e aí não torna-se sábio. Porque imagina uma pessoa todo dia lendo a Bíblia. Aí a pessoa, que a gente gosta de ler o livro de Salmos, todo dia lê um salmo, mas ela lê por ler, ela faz daqui como se fosse ela estivesse fazendo uma oração, e não procura entender cada palavra, e continua errando, continua fazendo as coisas erradas, continua defendendo o que é errado, continua adorando o ídolo, apesar de estar lendo. Quer dizer, as Escrituras não estão fazendo dela um sábio. Por que não está? Não é porque as Escrituras não podem fazer isso, elas podem te fazer sábio, mas é que a pessoa não quer. É aquilo que Jesus ensinou acerca da palavra, que a palavra é uma semente, e o semeador ele lança em vários terrenos. Tem terreno que não produz nada, terreno são as pessoas, é o coração das pessoas. Tem terra que não vai produzir nada. Por que não vai produzir? Porque a terra é ruim, está cheia de coisas que não deve. Como ele fala na parábola do semeador, um terreno ali estava cheio de espinhos. E depois ele explicou que os espinhos são as preocupações desse mundo, os cuidados desse mundo. São os cuidados desse mundo. Então quer dizer, as Escrituras ali não podem mudar muita coisa, porque a pessoa não dá atenção. Tem gente que você vai conversar,
ele está cheio das palavras. Ele leu a Bíblia, ele conhece a Bíblia, ele conhece as palavras, mas anda como louco, fazendo coisas erradas. Quer dizer, não se tornou sábio. Por que não se tornou sábio? Porque o coração dele é uma terra ruim, onde a palavra chega ali e morre, não produz nada. Que a palavra é para nos fazer sábio. Isso que ele está dizendo, olha só. Ele não disse que ela te tornará sábio, não, disse assim, porque desde a tua meninice sabe as escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação. A salvação é dos sábios, não sábios nas coisas do mundo, sábio nas coisas de Deus, que entende as coisas de Deus, que compreende as coisas de Deus. Às vezes o sábio para Deus é uma pessoa simples, só que é uma pessoa que entendeu o Evangelho, que entendeu a palavra, que creu na palavra, que assumiu a palavra, que viu a verdadeira fé. Esse está sendo sábio para a salvação. Tem gente que é sábio para adquirir dinheiro, tem gente que é sábio até para enganar os outros, é esperto, né? Se acha sábio, esperto para enganar os outros, para criar mecanismos de se dar bem na vida, mas não é sábio para a salvação. Ele está dizendo, as Escrituras, ela nos torna sábio para a salvação. Nós precisamos sermos sábios, entendermos a palavra de Deus, entendermos o projeto de salvação de Deus para nós, cremos nisso aqui. Paulo disse, as Escrituras elas podem te tornar, sabes, que as Sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação, e pela fé que há em Cristo Jesus. Isso aqui é uma coisa interessante, hein? Que nós temos que entender. Ela nos torna salvos para a salvação, mas pela fé que há em Cristo Jesus. O que é isso? O que Paulo está dizendo aqui? Naquela época tinha os judeus sabiam das Escrituras, mas faltava nisso uma coisa: a fé em Cristo Jesus para a salvação. Então as Escrituras, ela tem que nos abrir o entendimento para nos levar a Cristo, não nos levar à aliança passada, não nos levar aos costumes passados, porque às vezes a pessoa começa a ler a Bíblia e ela começa a pegar os costumes passados. Ela quer ler, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Na nova aliança é o Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o mesmo Deus, mas a aliança não é com Jacó, não é com Abraão. Agora, a aliança é em Cristo Jesus, uma aliança muito mais forte. A aliança de Abraão e Jacó ficava no Velho Testamento. Lógico, nos alcança também o Novo, mas nos alcança em Cristo, na fé em Cristo, não nos rituais da lei, não naqueles rituais que eles tinham da lei. A lei de Moisés tinha vários mandamentos e rituais, matança de animais, oferecimento de animais, tinha tudo isso. Tinha a circuncisão e um bocado de coisas que eles praticavam, que estavam dentro daquela aliança. A nossa aliança é Cristo. A nossa aliança, o nosso Deus é o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas nós devemos conhecê-lo como o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa aliança não está em Moisés, a nossa aliança está em Cristo Jesus. Estamos participando da promessa de Abraão, mas em Cristo Jesus, a fé em Cristo Jesus. Então, as Escrituras têm que nos abrir o entendimento para chegarmos a Cristo, para compreendermos a salvação em Jesus Cristo. Nós não podemos pegar, e aí é que está, né? Porque se a pessoa lê as Escrituras e levar ela para a antiga aliança, levar ela para aquelas coisas que eram praticadas, como tem pessoas que ficam condenando outras porque ela não pratica determinadas coisas que estão lá no Velho Testamento. Nós vemos isso às vezes. A pessoa lê a Bíblia, pega o versículo e diz, não, tem que fazer isso, e ela esquece que a salvação está em Cristo, que a salvação não está em guardar um dia, ou um mês, ou uma data, ou uma festa. A nossa salvação está em Cristo. Ela está em Cristo, está no que Jesus fez por nós.
Por exemplo, as pessoas religiosamente, elas chegam a chamada Semana Santa, né? Elas se privam de alimentos. Esse dia, esse tempo não é tempo de comer carne, não é tempo de que isso, não é tempo daquilo. Ela vai se privando, colocando isso como uma base espiritual. Essa base espiritual é Jesus. Ele nunca disse que de determinado dia eu não podia comer um determinado alimento. Ele nunca me privou de um determinado alimento por causa de um dia. Por exemplo, chegou agora esse negócio do Natal, a festa cristã. Não, essa festa não é cristã não. Essa festa é religiosa. Essa festa é do mundo. Porque não existe uma festa de comemoração para Cristo. Aliás, Jesus nunca nos leva para trás. Ele quer nos levar para frente. Comemorar aniversário é te levar para trás. Porque você fica lembrando do dia do nascimento. O Natal é isso, nós vamos lembrar o dia do nascimento de Cristo. O nascimento passou, meu amigo. O nosso foco não tem que estar no nascimento. O nosso foco tem que estar no que virá, a volta de Jesus. Nosso foco é esse. Deus não deixou uma data que Jesus nasceu, não deu uma ordem para a gente comemorar essa data, não nos colocou de forma alguma nisso. Ele nos leva, você pode ler a Bíblia aqui, ela está sempre nos levando para a volta de Cristo. Ela não nos leva para trás, ela nos leva para frente. Aí você vê o que é tradição religiosa, o que é tradição de homem. A tradição dos homens, os ensinamentos dos homens são motivados pelo lado emocional. Aquilo que as pessoas gostam de se emocionar, de sentir aquela coisa emocional. Aí se apega e fica muitas vezes preso ao que aconteceu. Esquece de olhar para frente o que está vindo. Deus não nos prende no que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu. Jesus já nasceu, já cresceu, já se tornou homem, já morreu numa cruz, já ressuscitou e já subiu os céus. Agora o que nós temos que esperar dele? A volta dele. A volta dele. Só que aí nós todo ano estamos esperando, estamos apegados, lembrando do nascimento, cheio de mensagens bonitinhas, de coisas alegres, de não sei o que lá, enfeitamos as coisas. É um momento que parece que todo mundo ficou bonzinho, tem uns até que sai dando brinquedo, uma coisa ou outra para as pessoas, e ninguém lembra, Jesus está à porta. Eu preciso me preparar para a vinda dele. Para a vinda dele. Então quer dizer, eu preciso das Escrituras para isso, para me tornar sábio, tendo uma fé viva em Cristo, para a salvação, porque a salvação está nele. A salvação está nele. Aí continua aqui. E que desde a tua meninice sabes a Sagrada Escritura que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Irmão, nós precisamos dessa sabedoria. Nós precisamos ser os sábios para a salvação. Como assim? Ser sábio nas coisas de Deus, como funcionam as coisas de Deus, aquilo que Deus valoriza, aquilo que Ele deixou para nós seguirmos, para nós buscarmos, para nós lutarmos por aquilo. Nós precisamos disso, porque o mundo vai trazer milhões de ensinamentos de pessoas com um currículo muito bonito, de sábios desse mundo, que vão querer com seus ensinamentos errados nos desviar da simplicidade do Evangelho, dos mistérios do Evangelho, que é Cristo Jesus, que é a salvação em Cristo. Nós ficamos, pega por exemplo esse negócio, esse tempo de Natal. O Natal, ele tem uma coisa que ele mexe muito com o emocional das pessoas. Ele mexe muito, ele cria um personagem bonzinho, amoroso, e cria esse negócio, até chamam de espírito de Natal. Eu não preciso do espírito de Natal, eu preciso do Espírito Santo de Deus em todos os dias. Eu preciso da palavra de Deus. A palavra de Deus não está me levando a atenção a uma festa natalina, não está me levando a atenção a coisas que o mundo defende, está me levando a Cristo,
Aí eu tenho que aprender de Cristo, eu tenho que ser sábio nas coisas de Deus, nas coisas que a tradição religiosa ensinou, que as pessoas gostam, que as pessoas defendem. Não, isso aí não tem valor nenhum. Às vezes tem aparência, como diz a Bíblia, de piedade, mas não tem valor nenhum espiritual. Eu tenho que buscar ser sábio nas coisas que têm valor espiritual, que me leva a Cristo, que me leva a ter uma fé viva em Jesus Cristo. Uma fé viva em Jesus. Aí continuando aqui. E que desde versículo 16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir, para instruir em justiça. Aqui as palavras são muito bem próximas. As Escrituras, quer dizer, tudo que tem aqui na Bíblia Sagrada, ele é proveitoso, primeiro é divinamente inspirado, foi inspirado por Deus. Os apóstolos, os profetas foram inspirados aqui por Deus a escrever isso. E tudo isso para quê? Ela é proveitosa para nos ensinar. Nós precisamos aprender. E também aprender a ensinar os outros. Ensinar a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor. Para ensinar. E para que mais? E para redarguir. Redarguir quer dizer responder ao que foi dito, replicar ou argumentar. O que é isso? Às vezes alguém vem com assunto, com argumento falso, com ensinamento falso. Você tem a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus você vai redarguir, quer dizer, você vai replicar. Aí não é assim não. Não é dessa forma não. E serve até para condenar. As Escrituras servem para a gente condenar, não é condenar as pessoas, condenar aquele ensinamento errado. Não, isso aqui está errado, isso aqui não é dessa forma. Serve para isso. E a gente replicar, a gente argumentar. Porque às vezes, isso é importante, sabe por quê? Muitas das vezes o pecador fecha a boca do cristão. Por falta que o cristão não tem a palavra de Deus. Às vezes em assuntos que não tem sentido. Eu lembro uma vez, quando eu me converti, eu trabalhava numa empresa lá em São Paulo, e um dia eu cheguei para o trabalho, eu trabalhava à noite, então eu chegava assim, já no comecinho da noite, e 6 horas era a janta do pessoal, tinha uma turma de gente que entrava das 2 às 22. 6 horas eles iam jantar. Eu estava chegando, aí o camarada estava saindo lá do refeitório. Aí ele chegou e disse assim: ô Cruz, me diz aí, é pecado jogar futebol? E eu falei assim: por que você está me perguntando isso? Ele disse: não, porque o irmão lá no refeitório, ele disse que era pecado jogar futebol. Aí eu falei para ele assim: então volta lá e pergunta para eles. Foi o que falou. Não vou estar dizendo nada, eles vão te falar. Pergunta para ele lá. Eles falaram, ele tem explicação. Ele disse: não, já perguntei. E ele disse que é pecado porque o pastor disse que é pecado. Olha que coisa sem argumento. Quer dizer, o cara estava falando uma coisa que ele nem mesmo ele sabia. Foi o pastor que disse. Aí eu vou chegar aqui e dizer para vocês: olha, é pecado você comer panetone. Aí você vai sair dizendo para as pessoas: é pecado comer panetone. A pessoa: mas por que é pecado eu comer um panetone? Isso é tão gostoso. Se for da Balduco, né? É tão gostoso. É também não que faz o panetone que presta. Aí ele chega, aí a pessoa vai perguntar por quê? Aí você vai dizer que o pastor disse que é pecado. Isso é a resposta? Isso tem nada a ver? O que eu quero dizer? A gente tem que ler as Escrituras, para aquilo que nós falarmos, nós estarmos certos, inteirados, que sabemos o que estamos falando. Não ficar falando coisas que ouvimos alguém falar. Alguém disse. Não, eu li, entendi, está aqui na palavra de Deus. Está aqui na palavra de Deus. Isso aqui é errado, isso aqui não é. Isso aqui disseram que é errado, mas está na palavra? Não, não está. Então, é pensamento de alguém. É alguém que
talvez se sinta condenado por aquilo, se sinta condenado. Então nós temos que estar dentro da palavra. Então a palavra, as escrituras, elas servem para nos ensinar. A gente quer aprender alguma coisa, é aquilo, na Bíblia Sagrada. Nosso aprendizado está aqui. Elas servem também para quê? Para redarguir, para a gente argumentar aquele argumento errado que alguém vem falar para nós, vem falar conosco. Uma vez um rapaz, ele veio, nessa mesma empresa, ele veio me colocar na parede, por causa de homossexualismo. Havia um rapaz que era homossexual, trabalhava lá, gente boa, e os crentes pegavam muito no pé dele, para ele sair daquela vida, né? Só que aí falaram que era pecado, falaram que era abominação, e não sei o que, e aquilo outro, e o cara ficava cabeça cheia. Aí um dia o rapaz do laboratório, que tinha amizade com ele e conversava com ele, veio me perguntar: poxa, mas é assim? Não é abominação? Ele é uma abominação? Os irmãos dizem aí que ele é uma abominação. Mas o cara não faz mal a ninguém, o cara não apronta com ninguém, e Deus vai mandar ele para o inferno só por isso? Aí eu falei assim: ó, eu não vou te dar essa resposta hoje não. Eu vou buscar na Bíblia e vou te dar a resposta com base bíblica. Eu lembro até que eu conversei com ele, falei de Isaías, não lembro agora onde está, esqueci, eu nem lembro inteiramente, mas é um versículo que fala que Deus endireita aquilo que está torto. E eu falei assim: olha, o cara não é abominação. A prática do homossexualismo que é uma abominação aos olhos de Deus. O que é abominação? É algo odioso, quer dizer, Deus odeia aquele pecado. Ele odeia o pecado, não a pessoa. Eu falei: não é a pessoa. E outra coisa, tudo bem, não faz mal a ninguém, mas todo o seu homossexualismo, não é só isso, todo pecado vai tirar a pessoa da presença de Deus. Ah, mas o cara não quis, o cara é assim. Não, espera aí. Tudo que Deus condena, porque Ele tem uma solução, Ele tem uma saída se a pessoa der ouvidos para Ele. Lógico que às vezes é difícil para o ser humano, porque ele está tão preso naquilo, está tão apegado, que ele tem dificuldade de sair. Mas se ele buscar Deus, Deus vai libertá-lo, Deus vai ajudar a sair. Eu expliquei com ele direitinho, né? Expliquei direitinho, mas eu tive que buscar na palavra. A gente tem que buscar, não adianta. Se você não tem a palavra de Deus, o camarada vai falar uma coisa, você vai até dar razão para ele, porque às vezes os argumentos do mundo são tão lógicos humanamente que parece que a pessoa tem razão. Só que aí nós temos que estar firmado onde? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Que a primeira coisa que eles dizem é assim: e não diz que Deus é amor? Se Deus ama tanto, por que essa pessoa por isso vai para o inferno? Ela não está fazendo mal a ninguém? É verdade. E aí? Aí você tem que ter a palavra de Deus, mostrar o porquê que aquilo tem solução, que logicamente que ali as regras do reino de Deus são os mandamentos, que a gente temos que mudar e podemos mudar, porque nós não somos escravos de ninguém, a não ser que nos façamos. Com Deus nos dá a libertação. Continuando aqui, então, toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar. Isso é importante, porque nós precisamos dessa sabedoria de Deus para ensinar nossa família, para redarguir também, né, que é às vezes argumentar com eles. Às vezes eles vêm com determinado. Eu estava conversando esse dia com o professor Edson, você está falando do gênero dele, que os caras, esse negócio de universitário, né, são professores, tudo. Esse povo vive no meio dessa onda de ateísmo. Ele disse que o cara estava chegando e falando para ele: mas não sei o que lá, o povo de Israel, os povos saíram lá do Egito, fugido. Eles fugiram do Egito. Na ideia do cara, aquele povo é tão ruim que tiveram que sair fugido. E aí ele disse: não, você é professor, você não pode estar ensinando errado não, você precisa consultar a Bíblia. O povo não saiu fugido não. O faraó até queria manter eles lá como escravos.
Deus não tirou eles com poder. Aí Deus começou a conversar com ele, ele entendeu. Ele percebeu que estava errado, porque o diabo jogou na mente dos que se acham sábios tudo que é engano, tudo que é mentira acerca do Evangelho. E as pessoas aí fora, eles têm uma noção toda mentirosa do Evangelho. Eles não têm a verdade do Evangelho, eles têm a mentira. Uma vez o pastor Jair ele foi fazer, quando eu era auxiliar em Guarulhos, ele foi fazer um culto em Guarulhos, e ele deu uma palavra que me chamou a atenção. Foi sobre aquele endemoniado gadareno, que quando ele foi liberto, o homem estava se cortando por pedra, o homem estava louco, o homem estava nu, e quando Jesus libertou, logo ele se vestiu, ficou em sã juízo, perfeito. Aí, só que antes disso, Jesus libertou ele, os demônios que estavam nele foram para os porcos, e uma manada de porcos se jogou no despenhadeiro. E os porqueiros saíram correndo e anunciaram aquilo na cidade. E quando o povo ficaram sabendo, vieram correndo com medo, falar para Jesus: vai embora da nossa terra, a gente não quer o Senhor aqui não. O Senhor é muito poderoso, vai acabar com nossos porcos, com nossa fazenda. Aí, e não olharam que o homem tinha sido curado, que o homem estava bem, isso eles não perceberam. O pastor Jair deu essa conversa e falou o seguinte: nós precisamos, nós que conhecemos Jesus, que temos experiência com Jesus, experiência de salvação, nós precisamos anunciar o Evangelho, para que os porqueiros não venham anunciar. Porque o porqueiro, quando vai anunciar, ele anuncia que Jesus dá prejuízo. Ele anuncia de uma maneira negativa, que faz as pessoas terem medo de Jesus. Quem são os porqueiros? Aqueles que não têm a palavra de Deus, aqueles que não têm experiência com Jesus, que não são convertidos, que quando eles vão falar do Evangelho, só vão falar mal, fazendo com que as pessoas tenham medo do Evangelho. Vamos pegar no nosso tempo hoje. O que é que os porqueiros anunciavam? Você vai para a igreja, vão te fazer uma lavagem cerebral. Você vai para a igreja, vão tomar tudo que é seu lá toma todo o teu dinheiro. É bem assim que os porqueiros anunciam o Evangelho, para que as pessoas tenham medo de vir para a igreja, tenham medo de se converter. Quem tem experiência com Jesus anuncia as maravilhas que Jesus fez. Aquele homem mesmo que Jesus libertou. Depois Jesus foi embora. Jesus chegou ali, só libertou aquele homem e voltou. E foi embora. Ele queria ir com Jesus. Jesus disse: não, vá anunciar as maravilhas que Deus fez contigo. Aí a Bíblia diz que ele saiu e anunciou para todo mundo. E onde ele falava, o povo se maravilhava, porque tinha alguém que tinha experiência. Quem não tem a palavra de Deus é um porqueiro.